Hoje quero aqui falar desse livro aqui, Dom Casmurro, do Machado de Assis. E bom, esse livro foi publicado em 1899, essa é a edição que eu tenho em minhas mãos aqui é da editora Companhia das Letras, mas originalmente ele foi lançado em 1899, 10 anos após a proclamação da República do Brasil. Então nós temos aqui um período, e o próprio Machado de Assis ele era republicano, né? Ele apoiava a República. Então nós temos aqui, nesse primeiro contexto, algumas citações, né, ao Brasil Império. Bom, eu quero destacar primeiramente aqui a forma como esse livro é escrita e narrada, porque ela é muito interessante. O narrador ele se encontra em primeira pessoa, o narrador é o próprio Bento Santiago, né, o Bentinho, popularmente conhecido. E é interessante a estrutura porque é um narrador onde você tem que se afastar um pouco dele. Por quê? Assim como no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um narrador no futuro, ou seja, é o próprio Bento narrador, onde ele se encontra no futuro, já velho, no caso do Brás Cubas é ele morto, e ele conta a história da vida dele, então ele recorre à memória, então ele começa a escrever, né, a respeito da sua memória, coisa e tal. E é interessante porque são capítulos curtos, por mais que tenham 140, quase 150 capítulos, se eu não me engano, ele possui uma estrutura muito interessante. São capítulos curtos, né? Porque então, às vezes um arco está acontecendo e ele perdura por mais de 2, 3 capítulos, porque raramente ele se resolve em um, ou às vezes ele interrompe a linha, volta num capítulo anterior, ou ele volta num ponto da história. É muito interessante o jeito como essa história é construída. Isso é interessante que o Machado se utiliza dessa ferramenta, como mostra assim, olha só como ele se utiliza da memória dele. E também pelo fato do narrador estar se utilizando da sua memória, nos mostra que nós devemos nos afastar um pouco dele. Porque o fato de ele estar usando a memória dele significa que ele pode inventar alguma coisa, significa que ele pode, né? Principalmente nós vamos entender o porquê mais pra frente que nós devemos nos afastar pelo fato de ele estar utilizando a memória dele. Bom, o livro começa com o Bentinho contando a história dele, onde o pai dele era um fazendeiro, eles tinham muitas posses, o pai dele morre, então ele vem com a família dele, né, com a mãe dele, a Dona Glória, morar no Rio de Janeiro, na rua de Mata-Cavalos. Ele vai crescendo, a família dele é uma família muito rica, eles são vizinhos de uma família pobre, por assim dizer, que é a família da Capitu, que é a principal personagem feminina, né, do Machado de Assis. Essa menina, né, tanto o Bentinho como a Capitu, desde muito pequenos eles são amigos, né? São amigos desde crianças. E o livro se inicia com ele falando, obviamente depois da introdução dele, já falando do futuro, se inicia com o José Dias, que é o agregado, relembrando a Dona Glória de que ela fez uma promessa de que qual que era o problema dela. Todos os filhos que ela tinha ou não nasciam porque morreram antes ou nasceram mortos. Então ela fala assim, se um filho meu vingar, ou seja, né, nascer beleza e bem, eu vou dar um homem ao Senhor, consagrar um homem ao Senhor, coisa do tipo. Então ela promete mandar o Bentinho ao seminário, né, para ele ser padre. E o José Dias lembra a Dona Glória dessa promessa, olha, você tem que mandar ele logo para ser padre, porque ele tá se engraçando com a Capitu, né, vai ficar de namorico aí, né, bom. E aí, nesse momento, o Bentinho ele percebe, ele desperta esse sentimento que ele tinha pela Capitu. E ele vai até a Capitu, né? É interessante, no capítulo onde ele descreve a Capitu, que ela tá fazendo um negócio interessante, né? Ela tá escrevendo com um prego, um negócio na parede, que é o nome dos dois, né? Uma coisa besta. E naquele momento os dois percebem, né, que eles se gostam. E aí o Bentinho conta pra ela essa ideia que a mãe dela tem de levar ele, né, pro seminário, e ela fica muito brava. Ela xinga, né, ela fala que ela utiliza palavras, e o Bentinho fica tipo, nossa, poxa, não fala assim, é minha mãe, né. E mais pra frente a gente vai abordar também, né, essa relação que ele tem com a mãe dele, que é uma relação muito interessante. E aí eles fazem um plano, né, pra não ir pro seminário, onde ela tenta fazer o Bentinho convencer o José Dias a não ir pro seminário, ou usar o José Dias para convencer a Dona Glória pro Bentinho não ir pro seminário. Bom, o plano dá errado, mas é interessante, antes de eu falar do plano que deu errado,
o Bentinho se utiliza de um negócio muito interessante, uma artimanha muito interessante. Onde ele chega no José Dias e diz, olha, daqui um tempo, né, minha mãe vai morrer e eu vou virar o dono de tudo, né, que ela tem. Então é bom que você comece a me obedecer, me ajudar um pouquinho aqui, né, porque eu vou lembrar disso. Obviamente ele não diz com essas palavras, ele é bem mais suave, mas fica entre linhas, né, algo entre linhas, assim, né, que dá pra uma ameaça bem entre linhas. Bom, o plano dá errado, não dá certo, o Bentinho vai pro seminário, ele conhece um homem lá, que é o Escobar, que é o melhor amigo dele. Ele conhece esse homem, e eles, tipo, é interessante, em todas as vezes que ele cita o Escobar, ele enche de elogios, ele fala várias coisas, ele fala, meu Deus, tem um capítulo que é interessante, ele começa a falar de matemática, que o Escobar era muito bom com matemática, que ele consegue fazer vários cálculos de cabeça, são coisas inacreditáveis. E ele só enche o Escobar de elogios. Antes disso, né, fazendo igual o Bentinho fazia, eu quero voltar antes desse, onde ele tem a cena do primeiro beijo, né, entre o Bentinho e a Capitu, onde ele fala, ele usa a expressão, né, sou homem. Então, a partir daquele momento onde ele tem o seu primeiro beijo, a partir daquele momento ele é um homem de verdade, né? Ele pode ser considerado um verdadeiro homem, um homem de verdade. Indo mais à frente, a partir de agora o plano muda. O plano agora é ele passar o menor tempo possível dentro do seminário. E aí é interessante, um dia a mãe dele fica doente, ele volta, sai do seminário para ir ver ela, e durante o caminho ele pensa assim, poxa, se a minha mãe morrer, eu consigo sair do seminário. E aí o título desse capítulo chama Um Pecado. E ele fica, meu Deus, aterrorizado por esse pensamento, né? Como que eu pude pensar uma coisa dessa, minha mãezinha querida? E a relação que ele tem com a mãe dele é muito forte, justamente por causa da ausência de uma figura paterna que ele teve quando ele era criança, creio eu, né? O que eu pude tirar de interpretação. Mas, ao que parece, é isso. Ele era tão apegado à mãe dele, justamente por causa da ausência do pai, que ele desenvolve algo muito estranho. Eu diria, parece... chega muito próximo de algo de uma síndrome de Édipo, né? É muito forte, né? Mas é algo bem estranho essa relação dele com a mãe dele, né? É interessante até que a Capitu ela faz uma pergunta pra ele, onde ele faz, você escolheria eu ou a minha mãe? Ou eu ou a sua mãe? E ele fica meio, né, não sei, ele responde que, né, que não, ele dá uma fugida ali, ele faz uma de Geraldo Alckmin ali, picolé de chuchu, e não responde nada com nada. E é interessante, nesse caso, mais pra frente, né, onde nós vamos ver o ápice, né, dessa relação dele com a mãe dele. Bom, o tempo passa, o Bentinho sai do seminário, continua amigão com o Escobar, inclusive o Escobar se torna o melhor amigo dele, o Escobar se torna um comerciante, o Bentinho vira advogado, o Bentinho casa com a Capitu, inclusive, e o Ezequiel, né, o Escobar, casa com a amiga da Capitu, né, a Sancha. E eles ficam muito amigos, o Escobar vai morar na Praia da Glória, se não me engano. Eles são duas famílias muito unidas, né? Duas famílias burguesas muito unidas. Só que tinha um problema, né, com o Bentinho. O Bentinho não conseguia ter filhos, nenhum dos dois. Eles queriam ter um filho, mas não conseguiam. E passou-se o tempo, foi passando, e finalmente o Bentinho teve um filho. E ele tem um filho, ele bota o nome de Ezequiel em homenagem ao seu amigo Escobar. E o tempo vai passando, o garoto vai crescendo e ele tem uma mania de imitação. Ele vai sempre imitando muita gente, né? Ele imita o José Dias, imita o tio Cosme lá, imita a prima Justina, imita todo mundo. Mas quando ele imita o Escobar, o Bentinho não descreve como imitação assim, ele descreve como que ele tinha os trejeitos do Escobar, né? Que ele se parecia muito com o Escobar, mas só com o Escobar. No caso das outras pessoas era só imitação mesmo. E algo interessante de citar é que a Capitu ela sempre ficava muito brava, né? Quando o Ezequiel fazia alguma imitação. Bom, o tempo vai passando, o menino vai crescendo, vai ficando cada vez mais parecido. Antes disso, né? O Ezequiel ainda era criança. E um dia o Escobar, ele sai para nadar no mar, como ele fazia de forma rotineira, e ele morre afogado, né? A tragédia, Catástrofe, né? Que é o título desse livro. Do capítulo onde ele morre, né? A Catástrofe. E tem o enterro, né? O velório. E é uma parte interessante, onde o nome do capítulo é Olhos de Ressaca. E aí, ele fala que a Capitu, ela olha pro defunto, que é a parte muito interessante, né?
Antes ele sempre refere a Escobar, meu amigo, mas a partir desse momento ele só se refere a ele como defunto. De uma forma como se ela quisesse tragar o corpo ela mesma, ou se ela olha pro defunto da mesma forma que a viúva olhava, ou seja, ela tinha alguma coisa ali. E aí ele conecta os pontos. Poxa, o Ezequiel é parecido com o Escobar. E a Capitu tá olhando desse jeito pra ele, poxa, ele só pode ter me traído, né? Não tem outra conclusão que não seja essa, não tem como Deus que não seja essa. E aí o tempo vai passando, ele fica perturbado com esse sentimento, o Ezequiel vai crescendo, ele, aos olhos dele, vai ficando cada vez mais parecido com o Escobar, e ele vai ficando aterrorizado por isso, até que um dia ele tem uma ideia. E antes de ele concretizar essa ideia, um dia anterior, ele vai na casa da mãe dele, lá na rua de Mata-Cavalos, e ele diz que ele sente uma paz, né? Como se ele não quisesse sair de lá. Por mais que a casa fosse um pouco estranha a ele sente algo que se ele pudesse, ele ficaria lá. E aí no dia seguinte ele vai ver Otelo, se eu não me engano, é uma peça do Shakespeare, e fala sobre ciúme, né? O monstro de olhos verdes, se eu não me engano, fala do ciúme. E é interessante porque até aquele momento o Bentinho tinha tido vários casos de ciúme com a Capitu. Ele tinha onde ele vê o soldado olhando pra Capitu e ele fala que o desejo dele era mergulhar no pescoço da Capitu e matar ela, né? Fincar as unhas dele no pescoço dela. Outro caso é que a Capitu sempre esperava o Bentinho na janela, né? Ela ficava na janela esperando o Bentinho chegar, e porque a galera ficava olhando ela, né, secando, coisa e tal, ele fica bravo com ela, então ela passa a esperar ele na escada, uma coisa bem tóxica, né? Ela fica escondida lá esperando ele chegar. E tem um caso interessante que é o contrário, que é quando a Sancha ela chega e segura a mão do Bentinho e ele fica, meu Deus, né? Ele disser que ele gosta daquela sensação, mas ele lembra que ele é casado e solta a mão dela, né? Então é algo a se pensar, né? Normalmente essa galera que é muito ciumenta, que é muito possessiva, é uma galera que tipo, é desse jeito porque não confia nela, né? Ela sabe que trairia também. E também por isso não confia porque acha que a outra pessoa é igual a ela. E aí o plano dele, né? Como no final da peça o Otelo se mata, ele mata Desdémona e se mata. O plano dele era pegar um veneno, botar na xícara de café e tomar essa xícara. Ele vai fazer isso, mas o Ezequiel entra na sala. Então o segundo impulso dele é tentar matar o Ezequiel com o café. E aí ele não vai, a Capitu entra porque ele não consegue mais fazer isso. Aí ele conta da traição, que ele sabe que ela traiu ele, né? E aí ela fica meio, tipo, você tá maluco, né? Seu ciúme é terrível. Resumindo, fica nessa coisa. O Bentinho manda ela pra Suíça, né? Exila ela e o Ezequiel pra Suíça. Ela morre, o Ezequiel volta, ele quer dinheiro, né? Emprestado, porque ele quer fazer uma viagem pra Israel. Ele morre de febre tifoide, embora o Bentinho desejasse que ele morresse de lepra, pra ele sofrer. E bom, ele termina, né, esse livro. E quais são as conclusões? Primeiro, não podemos confiar nele, porque lembra dessa questão da memória? Ele já tem a traição como algo consumado. Então, como ele já tem essa opinião fixa, pode ser que a memória dele molde algumas coisas, molde alguma dessas vistas, para que ele convença o leitor de que ela realmente o traiu. Então a gente tem que ficar um pouco afastado dele. Tanto que você lê a segunda vez, você começa a perceber essas coisas. A segunda coisa é, ele, no final da sua vida, ele passa a morar numa casa que é igualzinha, onde ele manda construir da mesma forma que era de Mata-Cavalos. Por quê? Porque era um lugar onde ele encontrou uma paz, né, para aquele momento de turbulência da vida dele. E ele achava que ele ia conseguir, né, do mesmo jeito, obtendo uma casa, morando numa casa igual. Mas acho que não era no lugar, mas era nas pessoas que estavam ali naquele lugar. Bom, ele é um livro, eu pessoalmente gostei muito, é uma leitura muito gostosa de se fazer, muito boa. Principalmente quando você lê mais de uma vez, né? Você vai lendo, vai notando umas coisas aqui, umas coisas ali, e principalmente sempre afastado do narrador, porque você vai vendo que ele vai falando alguns absurdos ali, né? E que coisas que não fazem sentido. Então é basicamente isso. É um livro muito bom, indicaria muito. No meu Rotten Tomatoes de livros, eu colocaria como 10/10, uma obra-prima da nossa literatura brasileira. Um grande clássico que vale a pena ser lido. É isso.